Falando nessa questão aí, né, que o Edinaldo Rodrigues pode ser destituído do cargo de presidente da CBF, né, e o Liano torcendo aí para que isso aconteça, falando do Ronaldo também, né, o Ronaldo manifestou aí o desejo de ser, o interesse de ser presidente da CBF, como eu já falei, acho que isso pode ser algo positivo, né, mas falando sobre o caso aí do Edinaldo Rodrigues, né, STF julgará destino de Edinaldo Rodrigues na CBF. Corte marcou julgamento para esta quinta-feira 3, né? No caso, isso aqui foi 2024, né? Mas isso daí pode, mais uma vez, voltar à tona, né? STF já tem dado para retomada do julgamento, que define, vamos ver aqui, vai retornar o julgamento que define o futuro de Edinaldo Rodrigues, na CBF, em 14 de março. Bom, ainda está longe, né? Conforme previsão do gabinete do ministro Flávio Dino, que pediu vistas dos autos em outubro. A corte julga se mantém o derrubo liminar que reconduziu o dirigente ao comando da entidade em janeiro. Janeiro de 2024, no caso, não é isso? Então vamos lá. Medida foi expedida por Gilmar Mendes, que também foi o único a votar antes da suspensão do julgamento. A apreciação do caso em plenário aconteceu apenas na sexta vez que ele entrou em pauta. O motivo para adiamento era uma longa fila de outros casos na corte. A boba da peste. Gilmar Mendes manteve a posição favorável ao mandato de Edinaldo, que defendeu que o STF deve proibir a intervenção estatal em questões internas das entidades esportivas, em particular em relação àquelas veiculadas à autonomeação e ao autogoverno dessas instituições. O STF deve proibir a intervenção estatal. Vamos ver, né? Segundo o ministro, a intervenção deve acontecer apenas quando uma entidade aprovar normas que violem a Constituição ou a legislação, ou em caso de investigação de casos penais e administrativos. O voto de Gilmar Mendes é crítico à disputa entre Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o Ministério Público. Antes da eleição de Edinaldo, o MP havia questionado mudança de regras internas na CBF. Quando Edinaldo foi eleito, um termo de ajustamento de conduta foi firmado entre a entidade e Procuradoria, para conferir estabilidade ao pleito. Entretanto, em dezembro de 23, o TJ do Rio julgou a legalidade do TAC e anulou as assembleias da CBF que alteravam o formato da eleição em vigor quando Edinaldo foi eleito. Assim, o presidente foi afastado do cargo, o que gerou preocupação da Conmebol e da FIFA, que chegou a nomear o interventor. Em um primeiro pedido feito pelo PSD, o ministro do STF, André Mendonça, negou o retorno de Edinaldo ao seu cargo. Um mês depois, em janeiro, Gilmar Mendes deferiu liminarmente uma solicitação do PCdoB para reconduzir Edinaldo à presidência da CBF, após a PGR e a AGU publicarem pareceres favoráveis à suspensão da decisão judicial, que o afastou. Os pedidos de vista do ministro Flávio Dino foi feito diante da complexidade do caso. Realmente muito confuso. Uma ação civil pública de 2017, uma sentença, um termo de ajustamento de conduta, uma apelação de 23, o que remete ao primeiro problema, a validade e eficácia da decisão do TJ do Rio de Janeiro, justificou. CBF muda estatuto, Ronaldo entra na disputa pela presidência, tal. Enquanto o julgamento não é retomado, a política nos bastidores da CBF continua. Recentemente foi aprovada uma alteração do estatuto da entidade, garantindo que presidentes da confederação poderão se reeleger 2 vezes, mantendo-se no cargo por 3 mandatos consecutivos. A regra que vigorava até então permitia que apenas 2 mandatos seguidos fossem cumpridos, com somente uma reeleição, como é no caso, por exemplo, de governador, prefeito, presidente, enfim. A decisão foi aprovada por unanimidade pelas federações. A ideia é aproximar o novo estatuto da instituição de outros órgãos reguladores do futebol, como Conmebol e FIFA, que seguem a mesma regra. Na próxima eleição, diferente de 17, quando o Edinaldo não teve concorrentes, Ronaldo Fenômeno será candidato. Ele manifestou interesse. Ele não falou que será candidato nessa já, né? No caso. O ex-jogador já articula apoios, inclusive a escolha do tetracampeão Mauro Silva como um de seus vices. Bom, seria ótimo, né? No caso, se o Ronaldo entrasse nessa disputa, né? Porque é um cara que pode trazer de volta o respeito, né? O respeito voltou no caso, né? Poderia trazer mais respeito aí pra CBF. É um cara que entende da bola, indiscutivelmente, e ele fez uma boa gestão no Cruzeiro, né? Então poderia fazer essa recuperação aí na CBF.
reorganizar, reestruturar a seleção brasileira, né, para a seleção brasileira voltar a ter respeito também no futebol de uma maneira geral. E ajeitar também os problemas aí do futebol brasileiro de uma maneira geral. Como a gente tá vendo aí a Copa do Nordeste sendo sucateada, né? Cada vez pior. Muita coisa mudando e não necessariamente para melhor, né? Algumas coisas andando para trás, né? Algumas decisões equivocadas, ao meu ver aí da CBF atualmente. E que, cara, até é um presidente que ele, pô, o Edinaldo tá se mantendo no cargo por conta de questões judiciais, né? Então, assim, quando um cara tá precisando quando o cara tá precisando da justiça pra se manter num cargo ali, aí tira, volta, sai, volta de novo. Pô, isso daí já tira um pouco de credibilidade do cara, né? Fora que ele tá fazendo uma gestão ruim. Então, tomara, na moral, que a gente tenha aí novas eleições, né? E com possivelmente o Ronaldo Fenômeno sendo um dos candidatos. E acho que ele, se articulando bem, ele consegue aí ser o presidente da CBF, né? E pode até fazer uma boa gestão. Tomara. Tomara, porque as coisas não estão muito boas não na CBF, né? Faz um tempinho já.